Olá, tudo bom? Se você chegou até aqui, provavelmente você me conhece. Caso você não me conheça, meu nome é Denis Moura, sou motorista de aplicativo na cidade do Rio de Janeiro desde 2014. E aqui nesse canal você sempre vai encontrar conteúdo pertinente à nossa categoria, assuntos de interesse, não só da parte legal do nosso trabalho, como também algumas dicas como é que eu vou dar hoje, que é uma dica de economia, a partir de um teste que eu fiz, um teste case, vou te explicar tudo sobre isso. Nós vamos falar sobre o EcoGNV. Eu fui convidado pela Inove para fazer um teste case. O que é o teste case? É um teste de realidade. Eu fui testar o EcoGNV em condições reais de trabalho. No dia a dia, abastecendo sempre no mesmo posto, utilizando o mesmo carro, botando a mesma quantidade, medindo a quilometragem, para ver se o EcoGNV entrega aquilo que ele se propõe, que é fazer economia, e caso ele faça economia, de quanto é essa economia. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque o assunto é extremamente interessante. O teste foi realizado em condições normais de trabalho, sempre utilizando o mesmo carro, abastecendo no mesmo posto, a mesma quantidade e mais ou menos no mesmo horário. O carro que eu utilizei foi um Logan 1.6 2013 com kit de geração 3 e um cilindro de 16 metros cúbicos. Apesar de caber 16 metros cúbicos, eu só colocava 10 metros cúbicos. Zerava o odômetro, colocava 10 metros cúbicos, rodava e depois media o consumo. Para chegar à conclusão se o carro estava funcionando com mais economia, a partir do momento de eu ter colocado o EcoGNV, o que eu fiz? Eu fiz algumas marcações sem o aparelho, nessas mesmas condições. Depois fui na Inove, a empresa que me convidou para colocar o aparelho, e aí instalei o EcoGNV e repeti essas marcações. E hoje, nesse vídeo, eu vou te apresentar a comparação e vou te dizer quanto ele fez de economia. As métricas apuradas no teste, eu publiquei todas elas no Instagram e algumas no Facebook. Aqui no YouTube mesmo, eu fiz o seguinte, eu fiz algumas lives ali ao vivo no momento do abastecimento, comprovando o que eu estava fazendo. Dava sempre, eu botei num posto que o GNV custava 4,20 e eu abastecia sempre 10 metros cúbicos, então dava sempre R$ 42. Tive o cuidado de colocar todas as vezes na mesma bomba. Dessa forma, a gente saberia se a pressão atrapalhou ou não. Enfim, foram vários abastecimentos nessa mesma bomba, sempre no mesmo horário, entre 2 e 5:30 da tarde, para que a gente tivesse uma realidade maior. A partir dali, do momento que eu abastecia, ligava o aplicativo e saía para rodar. Tá? Isso está tudo gravado também aqui no YouTube. E aí eu saía para rodar, fazia todas as corridas. Agora, as condições foram diversas. Por quê? Eu gravei primeiro, se não me engano, foram 5 testes, 5 sem o GNV, sem o EcoGNV, e 4 com o EcoGNV. Das 5 que eu fiz sem o EcoGNV, 2 eu descartei. Por quê? Mal eu comecei a trabalhar, como eu disse, eu estou usando um carro emprestado. Esse carro é de um amigo, meu carro pegou fogo há um tempo atrás e acabou que eu estou sem carro. O carro que eu uso para trabalhar no dia a dia, ele é a gasolina, então ele não serviria para fazer isso. E aí eu peguei o carro de um amigo que tinha o aparelho, o kit GNV instalado, e aí a partir desse aparelho, a partir desse carro que eu fui fazer o teste. Só que o amigo não roda. E aí eu tomei um susto, porque a primeira marcação que eu fiz foi péssima. O carro fez, se não me engano, 80 km, com 80, 82 km, com 10 metros cúbicos. A segunda, que eu trabalhei com ar ligado, foram 77 quilômetros. Já ficou claro aí, inclusive, que o ar realmente ajuda a consumir mais. Se havia alguma dúvida, está mais do que provado. E aí, o que aconteceu? Eu levei o carro na Inove. Lá na Inove, eu fiz uma regulagem no GNV. Eles fizeram uma regulagem para mim no GNV. Não me cobraram a regulagem, porque eu estava fazendo um teste para eles. E para fazer um teste mais fidedigno, eles não me cobraram essa regulagem. E aí, por conta disso, eu saí para fazer outras medidas. Então, essas duas primeiras, a que deu 82 e a que deu 77, eu descartei e aí passei a usar as outras duas. Por isso que sem o EcoGNV eu fiz 5 medidas. Daí, em seguida, eu fiz as mesmas métricas com o aparelho do EcoGNV. Eu fiz 4. Por que eu fiz 4? Porque eu achei melhor fazer uma a mais e tirar uma média, quer dizer, descartar a pior e fazer uma média entre as outras. Uma das vezes, inclusive, com o aparelho do EcoGNV, eu fiz com ar ligado. Eu queria comparar o EcoGNV com o EcoGNV mesmo com ar ligado. Depois que eu fiz a regulagem na Inove, que eu fui fazer dar continuidade ao teste, eu percebi uma coisa que ficou muito claro, que é fundamental estar sempre com um kit GNV trabalhando redondinho, bem regulado, numa empresa que saiba fazer, tenha, sei lá, responsabilidade, que saiba fazer direito. O técnico lá me orientou o seguinte, que era importante eu trocar as velas, já pela quilometragem já estava meio ruim,
e também o filtro. Eu não cheguei nem a fazer isso. Então, assim, eu acho que o meu carro poderia ter ficado mais econômico ainda se eu tivesse feito isso. Foi feito só inicialmente uma regulagem. Várias pessoas me mandaram mensagem me perguntando em qual i9 eu fiz. A i9 tem 8 endereços, eu usei a i9 de bom sucesso. E outras várias pessoas me perguntaram quanto foi. Eu não paguei nada porque eu estava fazendo teste para eles. Mas eu imagino que de um carro para o outro, deva ter alguma diferença. Então é legal você ligar para a i9, eu vou ver se eu boto o telefone aqui embaixo, para você consultar qual é a mais perto de você e quanto custa esse tipo de regulagem, tá bom? As métricas que eu considerei da primeira etapa do teste, que foi sem o aparelho do EcoGNV, eu fiz 127 km, 124 e 132. Essas três métricas eu somei e dividi por 3 e cheguei a uma média de 127 km. Essa foi a média do carro sem o EcoGNV. Tem que considerar o seguinte, não liguei o ar e eu piso muito leve, eu não sou de correr muito. Muitas pessoas me perguntaram, você percebeu alguma mudança de potência? Porque o aparelho diz que aumenta a potência do carro. Gente, eu não estava usando um carro meu e eu já não piso muito. E aí eu não fiquei estrangulando o carro, forçando muito o carro. Meu objetivo era fazer economia. Então, assim, para mim, eu não percebi nenhum aumento de potência, também não percebi nenhuma perda de potência. O carro não perdeu nada, para mim também não ganhou nada. Pode ser que se eu forçasse um pouco mais, se eu pegasse uma rodovia, eu sentisse alguma diferença. Eu tenho que ser franco, eu não senti diferença nenhuma. A minha percepção foi toda em cima da economia. Na segunda fase do teste, que foi com o aparelho do EcoGNV, depois que eu instalei o aparelho do EcoGNV, eu fiz também 3 métricas, se não me engano, 147, 149 e deixa eu ver se eu tenho aqui, e 145 metros cúbicos. Eu botei uma colazinha ali porque é muita informação. E 145 metros cúbicos. Já ficou bem claro para mim que houve uma economia aí. Eu vou apresentar para vocês todos os resultados, mas antes disso, eu vou falar com comparação em valores e tudo mais. Mas antes disso, é importante ressaltar que no decorrer do teste, como eu vinha publicando ele no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, muitas pessoas me fizeram várias perguntas. E por que nem todas eu sabia responder naquele momento? Porque como era um teste de realidade, a realidade é um motorista buscando fazer economia, compra um aparelho, bota no carro e testa esse aparelho. Eu não sei muito desse aparelho, entendeu? A realidade é essa. Eu não queria aprender muito sobre o aparelho, eu não queria conhecer muito sobre o funcionamento, o que ele promete, o que ele não promete. Eu quero testar. E assim foi feito. Agora eu sei um pouco mais. Então, a partir de agora, desse momento, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram. E certamente esse vídeo vai provocar outras perguntas. Aí, por isso, eu insisto, vou deixar o telefone do call center da i9, onde você pode ligar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? As perguntas foram: pode instalar o kit no geração 3 e no geração 5 também? Sim, a resposta é essa. Não tem problema nenhum. Não precisa de instalar só no 3 ou só no 5, pode ser um outro. Outra pergunta que me fizeram é se ele influencia na placa do carro. Não, não influencia em nada, ele não é instalado na placa do carro. Eu tenho um vídeo no Instagram instalando, é fácil de ver, não atrapalha em absolutamente nada. Onde fica a i9? Essa pergunta fizeram muito. A i9 tem 8 endereços, está espalhada pela cidade, no telefone do call center que está aqui embaixo, você liga e vê qual é a mais perto de você. É mais fácil dizer assim do que eu passar os 8 endereços. Outra pergunta que me fizeram tem uma loja, tá? Qualquer pessoa pode instalar? Se eu ver no Mercado Livre e comprar esse aparelho, eu posso instalar? Olha, eu não aconselho e a i9 também não aconselhou por um motivo muito simples. Você vai mexer no GNV, no gás. Só pode mexer nesse equipamento uma empresa homologada pelo Inmetro. Você não pode comprar isso e levar no teu eletricista, no teu mecânico ou você mesmo colocar. Eu acho que seria uma temeridade, seria um risco para você. Até porque seu carro deve ser provavelmente seguro, proteção veicular, e provavelmente, ao saber disso, eles não vão cobrir isso aí, porque você que mexeu não foi alguém homologado. Então, o mais seguro é que você faça em um local homologado. Inclusive, uma outra pergunta que aconteceu muito aqui: qual o preço do aparelho? Gente, eu não vi antes o preço, porque na verdade eu não comprei o aparelho, eles me deram para testar. Agora o seu preço. O aparelho custa à vista R$ 690, ou em 10 parcelas na i9 de R$ 77, ok? Por aí vocês vão encontrar um pouquinho mais caro. Na i9 em 10 parcelas de R$ 77. Esse valor já está incluído a instalação. Então não justifica você comprar, levar para casa para instalar, ou dar para o vizinho ou para o mecânico. Não faça isso que vai dar zebra. Outra pergunta que fizeram: quanto tempo demora para instalar? Eu fiz o vídeo, eu fiquei na i9 aguardando uns 20 minutos até ser atendido e em seguida foi feita a instalação, que demorou cerca de 50 minutos, 45 minutos, foi muito rápido.
Aí, sim, o rapaz recomendou dar uma volta, abastecer, voltar lá, ele fez uma nova verificação, não havia vazamento, e aí me liberou. Uma pergunta que fizeram muito. Quanto custou a regulagem na i9? Como eu disse anteriormente no vídeo, eles não me cobraram absolutamente nada. Para você saber quanto custa a regulagem no seu carro, é só ligar para o call center da i9. Ah, sim, também me perguntaram quanto tempo demora essa regulagem. A regulagem no meu carro, nesse dia eu demorei um pouquinho mais lá aguardando, que eu não marquei, demorei meia hora. A regulagem demorou em torno de 1 hora. Uma pergunta extremamente técnica, que foi até o Bruno que fez, eu lembro bem, que era o seguinte: precisa de homologar o aparelho? Não, ele já é homologado, ele já está totalmente registrado. Precisa de fazer uma vistoria no Detran porque botou esse aparelho? Não, não precisa fazer uma vistoria no Detran porque colocou esse aparelho. Isso é muito importante. Há alteração no Inmetro porque colocou o aparelho? Não, não há alteração no Inmetro porque colocou o aparelho. Isso é muito legal de saber e é uma coisa tranquila. Você pode botar uma peça que está totalmente registrada, homologada. Teve um colega que comentou num vídeo, num grupo, isso é uma besteira, isso não sei o quê. Gente, não é simples assim, é um processo científico desenvolvido, um aparelho técnico, feito por pessoas capacitadas que estudaram para fazer isso, ok? O teste que eu fiz não mostrou nem o resultado que eles prometem na 100%, uma economia muito grande, mas isso varia muito de motorista para motorista, de carro para carro. Eu estava com um carro mais antigo, muito rodado, meio desregulado, que eu não troquei as peças certas. Com certeza, em condições normais, teria feito mais. Mas assim, a ideia do teste case é falar exatamente o que está acontecendo. Outra pergunta. O carro liga de manhã normal quando bota esse aparelho? Sim, liga normal, não alterou absolutamente nada. Altera alguma coisa na manutenção do kit? Não, não altera nada. A manutenção continua normal como era. Compensa para o meu Cobalt 1.8? Cara, como deve ter Cobalt? Como me perguntaram isso? Com certeza compensa. O carro que eu rodava antes era uma Doblo com motor também 1.8. Eu sei muito bem quanto consome um carro 1.8. Não é fácil, não. Então, com certeza compensa. Quanto tempo a regularidade da i9? Aí morreu. Bom, outras perguntas fizeram, eu selecionei mais ou menos algumas, peguei assim as que eram parecidas e juntei numa só, por isso que eu não dei nome a quem fez as perguntas. Vamos aos números apurados no teste. Agora eu vou ter que dar uma lida para não errar nenhum. Bom, qualquer coisa está no Instagram. Meu Instagram, vou botar aqui embaixo, qualquer rede social, tá? Instagram, Facebook, qualquer lugar, você vai sempre me achar da seguinte maneira: @Denis Moura RJ. Simples pra caramba. Botou isso em qualquer rede social, você vai me achar. Primeiro dia, como eu disse, eu descartei, foram 82 metros cúbicos, 82 quilômetros com 10 metros cúbicos. Segundo dia, 77 quilômetros com ar ligado, também com 10 metros cúbicos. E aí eu descartei essas duas porque o carro estava desregulado. Ficaram assim, vou ter que ler porque é muito número. Primeiro dia, 82 quilômetros com 10 metros cúbicos. Segundo dia, 77 quilômetros com 10 metros cúbicos, sabendo que no segundo dia eu estava com o ar-condicionado ligado. Isso significa que essas duas métricas eu descartei, o carro estava desregulado, conforme eu expliquei no início do vídeo. Aí eu considerei a do terceiro, quarto e quinto dia. Terceiro dia, sem o Eco GNV, 127 km após a regulagem, 124 e 132. Aí deu uma média, a cada 1 metro cúbico, meu carro então estava consumindo, o carro que eu estava usando para o teste, 12,8 km. Então com cada 1 metro cúbico eu rodava 12,8 km. Aí vamos para a segunda etapa do teste, onde eu botei o Eco GNV. Aí foi o seguinte: primeiro dia 147 km, o outro dia 149, o outro 145. Melhorou o consumo? Melhorou o consumo. Passei a fazer 14,7 km com o Eco GNV. Lembra que eu falei que o carro, eu não troquei a vela, não troquei o cabo? Acredito que se eu tivesse trocado tinha sido mais econômico. Deu aí uma diferença de 1,9 a cada 1 metro cúbico, 1,9 quilômetros rodados. Vamos falar de 2 quilômetros, tá? Então, no final de um abastecimento de 16 metros cúbicos, se eu estivesse enchendo o tanque todo, e vou fazer agora o cálculo, botei 16 metros cúbicos, eu estaria rodando a mais 30,4 quilômetros. Em dinheiro, quanto que é essa economia a cada um tanque? A cada um tanque deu uma economia de R$ 8,69, considerando o GNV a R$ 4,20, que era o que eu coloquei no mesmo posto, do mesmo jeito, tudo mais. Então assim, já deu uma economia. Alguém nessa altura do vídeo vai dizer: isso é tão pouco, 8,69 não é nada. Gente, é uma economia a cada 16 metros cúbicos. Como é que é a minha rotina normal? Eu saio cedo, antigamente eu rodava de madrugada, agora eu rodo de dia. Eu saio cedo, eu rodo quase todos os dias.
eu saio cedo, normalmente abasteço na noite anterior, que aí eu até encontro um GNV mais barato depois das 10, mas eu abasteço na noite anterior, saio de manhã, rodo, mais ou menos na hora do almoço eu dou uma parada, volto depois do almoço, e aí eu continuo rodando até bater minha meta. Normalmente acaba o GNV, e eu completo o GNV, e algumas vezes, quando o negócio está aquecido, o negócio está bom, eu boto uma segunda vez e rodo naquele mesmo dia, então eu chego a botar 2 tanques por dia. Se eu pusesse 2 tanques por dia, são R$16, 17, R$18 mais ou menos de economia. Isso todos os dias a gente roda, quem roda muito roda 30 dias por mês, quem roda mais ou menos roda 24, quem roda pouco roda 20 dias. Eu até fiz essa projeção em dias trabalhados em quilômetros rodados. Bom, o resultado final é que compensa e compensa bastante pra gente que trabalha, pra gente que roda todos os dias. Ah, Denis, mas eu rodo muito pouco, eu nem rodo com aplicativo, compensa? Compensa a longo prazo. Ah, qual é a melhor forma de pagar? No meu entendimento, apesar de ser mais caro em 10 vezes, 10 de R$77, eu acho que é melhor pra gente que trabalha, porque eu vou disponibilizar esse mês R$77 para pagar, e vou fazer economia o mês todo. E eu já vou perceber o resultado e já vou lucrar com essa economia a partir desse momento. Se eu pago tudo de uma vez, R$690 de uma vez, eu me descapitalizei em R$690 e até fiz a conta. Eu vou recuperar em aproximadamente 78, 79 abastecimentos. Ah, então se eu abasteço 2 vezes por mês, no mês são 30 dias, dá 60, 2 vezes por mês não, 2 vezes por dia. Em 30 dias vão ter 60 abastecimentos, 1 mês e meio para recuperar. Eu prefiro já economizar agora e já ganhar agora, mesmo que eu pague por um período maior. Então, no meu caso, eu prefiro comprar em 10 de 77. Eu acho que para gente que trabalha é a melhor solução. Eu fiz aqui uma projeção para quem roda 20 dias por mês, vou ter que ler aqui porque é muita informação. O sujeito que roda 20 dias por mês, roda em média 6.000 km por mês. Sem o Eco GNV, ele vai gastar em torno de R$ 1.968. Com o Eco GNV, ele gasta em torno de R$ 1.702. Isso aí dá uma economia de R$ 266 por mês. Com essa economia, é um bom negócio. Ele consegue ganhar um pouco mais e consegue também pagar mais rápido o aparelho. Se ele roda mais, vamos supor, o cara que roda todo dia, vai chegar a uma economia de quase R$ 400 por mês. Então compensa bastante. Como eu disse lá atrás, é um pinga-pinga. Você vai pingando todo dia, isso é bom para quem roda todo dia. É bom para quem roda muito, pelo menos quem roda regularmente. Ah, eu não rodo todo dia, eu rodo quinta, sexta, sábado e domingo. Você roda 4 dias, você vai fazer uma economia aí em torno de R$ 205, R$ 206 por mês. Isso realmente faz muita diferença, tá bom? Isso considerando as condições do meu carro. Se for um carro melhor, por exemplo, um Etios, que é um carro que é muito econômico, nossa, vai ser muito mais com certeza, tá bom? Bom, dito isso, gente, a conclusão que eu chego e a resposta que eu trouxe para a i9, a resposta que eu trago para vocês, é que o aparelho é bom, que o aparelho está aprovado, que compensa ter o Eco GNV. Se não compensasse, você diria, Denis? Com certeza eu diria, porque eu tive a liberdade de fazer essa avaliação para trazer para todos vocês. A i9 não comercializava o aparelho até o momento que eu liberei esse vídeo. No momento que eu liberei esse vídeo, eles passaram a comercializar o aparelho. Antes, eles estavam apenas testando. Isso demonstra responsabilidade por parte da empresa. Não é que eles desconfiavam do fabricante, não é isso. Mas demonstra responsabilidade por parte da empresa e o objetivo de solidificar a marca. Se você gostou desse vídeo, se você tem uma empresa, se você quer testar um aparelho, se você quer alguma coisa dentro da nossa categoria, você pode falar comigo. Eu tenho expertise nisso, eu tenho métricas para isso e vou fazer com todo prazer. Vai ser sempre muito bom poder testar as coisas, trazer para os motoristas, poder divulgar e até ajudar o fabricante ou ajudar o indivíduo que quer vender a melhorar o seu equipamento. Não é só aprovar ou reprovar, a gente pode tentar melhorar o equipamento, tá bom? Então, olha, para mim está super aprovado o Eco GNV, tá bom? Eu vou ver se eu procuro o dono do Eco GNV, o fabricante do Eco GNV, para a gente fazer uma live em breve, para a gente falar mais tecnicamente sobre o aparelho, como é que ele é feito, como é que não é, e aí de repente numa live as pessoas podem fazer perguntas. Não garanto, eu vou tentar, tá certo? Um forte abraço, obrigado por acompanhar essa jornada e com certeza virão outras.